Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Então vamos dar continuação aqui, tá? A leitura da nossa Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia e explicar aqui, tá? A Bíblia hebraica. No caso aqui, o nosso foco é Gênesis capítulo 2, verso 5, ou Bereshit 2, 5. Então vamos ler o texto hebraico aqui desse verso, tá? E explicar e ver se a nossa tradução em português ela está plausível de acordo com o texto hebraico. Então você pega a sua Bíblia, por favor, para acompanhar e também, por favor, lápis ou caneta, tá? No caso, se você pegar lápis, pega uma borracha também. Enfim, tô brincando. Mas vamos utilizar as Bíblias que temos, tá? As Bíblias aí que dispomos no momento, então vamos utilizar. Então não é necessário você comprar uma Bíblia, uma outra Bíblia. O que é importante é você entender e compreender a Bíblia que você tem em mãos. Até porque foi por essa Bíblia aí que você ouviu falar sobre o Evangelho, sobre o Cristo, sobre Deus, enfim, a divindade bíblica, a salvação e tudo mais. Então, não é nada, como que eu posso dizer, não é nada elegante nem nobre desprezar, então, as traduções da Bíblia por meio das quais você, conheceu o Evangelho. Então, vamos ser humildes, né, gente? Por favor. Nenhuma tradução, ela não vai alcançar o nível, digamos assim, de igualdade com o texto hebraico ou com o texto grego, entendeu? Sempre vai ficar próxima a tradução. Ela não vai ficar, tipo assim, ai, que tradução maravilhosa, ela é perfeita, não. Até porque tem textos na Bíblia hebraica e na Bíblia grega que se você for passar para outro idioma, literalmente, de forma literal, o leitor ele não vai entender, entendeu? Ele não vai compreender o texto. Então é preciso traduzir e organizar esse texto a fim de que o leitor, o público-alvo ali, entenda o que aquele texto está dizendo, tá certo? Então, vai ter uma tradução que vai ser 100%? Não. Tá ok? Então, é importante você compreender e entender a Bíblia que você tem em mãos aí, tá certo? Então, nunca desprezem uma Bíblia. Não importa, gente, se é a versão católica, protestante, não. Tudo é livro. Para mim, tudo é livro e tudo merece uma atenção, merece realmente que a gente venha analisar, né? Examinar aí esse material para ver, tá bom? Para aprender mais. Então, isso é bem interessante. Quem tá latindo assim é meu cachorro Snoopy. E também, agora a cigarra tá aí, né? Enfim, cantando. Isso não tem jeito não, tá? É assim mesmo. Ai, deixa eu ver se ele para aqui. Mas enfim, tô achando que não vai parar não. Vamos continuar. Então, a intenção é que você venha entender, ter um conhecimento mais abrangente, um conhecimento maior, mais satisfatório com relação à Bíblia, tanto a Bíblia em português como a Bíblia em hebraico, e sem você gastar, né? A intenção é que isso seja de graça, né? Pelo menos assim. Já que você vai estar assistindo o vídeo aqui na plataforma, claro que tem os anúncios, mas isso aí já é uma coisa, né? Tipo assim, tem como evitar. Enfim, só se pagar, né? A plataforma e eles não exibem anúncios para você. Então, tipo, é regra da plataforma. Então, vamos continuar aqui, né, no nosso assunto, que é essa compreensão da Bíblia aí. Vamos lá? Então é isso. Vamos então examinar o material que dispomos, as nossas Bíblias tradicionais, tá? Então, você pega a sua Bíblia, já pegou, por favor? Ok? Caneta ou lápis, se você decide, tá certo? E detalhe, vamos então aqui ler primeiro aqui o texto hebraico, rapidinho. Eu vou ler aqui conforme os sinais massoréticos, depois eu ler sem sinais massoréticos para você ver como é aí a diferença. E tem aqui do lado direito da sua tela o texto em português, né? A tradução. Depois vamos conferir para ver se essa tradução em português está plausível de acordo com o texto hebraico, tá bom? Então a gente vai ver isso, certo? Olha só, então vamos começar. Então,
Ó, o cachorro, tá vendo? Agora os cachorros estão fazendo festa, hein? Então vamos aqui, tá? Vamos ler aqui o texto hebraico primeiro, com sinais maçoréticos. Como você pode ter notado, o hebraico começa da direita para a esquerda, tá vendo? Aí o número 5 tá bem aqui, então vai começar assim o texto, a gente vai ler assim, tá bom? Então a gente vai ler aqui esse texto desse verso aqui da Bíblia hebraica, tá ok? Selecionar ele aqui, ó. Então vamos ler esse verso aí. Nesse verso está escrito o seguinte, com sinais maçoréticos, tá? Verkole, Siar, Hassadeh, Terem, Yehye, Ve'eretes, Ve'kali, Aseve, Terem, Yetezemar, Kilo, Rimetir. Aí aparece aqui o nome da divindade bíblica, como você pode ter notado aí, o nome da divindade bíblica aqui, ó. Tá com sinais maçoréticos e a pronúncia vai sair, com esses sinais maçoréticos, vai sair Iervá, entendeu? Daí que vem, então, você vê, né? Que coisa. A questão da confusão das pessoas dizerem que essa letrinha aqui, ó, letrinha rei, aqui depois da letra Yud, algumas pessoas dizem que ela é muda, mas ela não é muda. Quem fez isso aqui foi o sinal maçorético, porque aqui eles não colocaram nenhum sinal maçorético pontuando aqui a vogal que acompanha essa letra, deixaram aqui só a consoante, ou seja, só H mesmo, porque a gente utiliza muito a transliteração inglesa, que utiliza muito a letra H como representante, como equivalente à letrinha rei, certo? Que tem duas aqui no nome da divindade bíblica, como você pode ter notado aqui, ó. Deixa eu selecionar isso aqui, ó. Então, o nome da divindade bíblica tá aqui e tem duas letrinhas rei, tá vendo? Aí eles dizem que essa letrinha rei aqui é muda, ela não é muda. Aí as pessoas estão pronunciando como? Ial, mas não é Ial que pronuncia, não, tá? Ok? Sem sinal maçorético, a pronúncia é Yahuá. Com o sinal maçorético que tá aqui a pronúncia tá Yervá. E tem sinal maçorético que eles colocam aqui, ó. A letrinha Yud ganha um sinal maçorético que pontua a vogal A. A letrinha Vav ganha um sinal maçorético que vai pontuar aqui, ao invés da vogal A, a vogal E. E eles pronunciam como Yavé. Depois coloca outros sinais maçoréticos, no caso, vai colocar um sinal maçorético aqui em cima da letrinha rei, um pontinho aqui. E, tipo, esse pontinho da letrinha Kof, que tá aqui em cima da letrinha... Kof não, perdão, da letrinha Kaf. Essa letra aqui, a letrinha Kaf, ela tá com esse pontinho maçorético aqui em cima dela, tá vendo? Então, a letrinha rei, se ela tivesse esse pontinho maçorético aqui também em cima dela, ela ficaria com som de O. Aí iria pronunciar como Yehová. Como não tem, eles não colocaram sinal maçorético nenhum aqui na letrinha rei, na segunda letrinha, na verdade, na primeira letrinha rei aqui do nome da divindade bíblica. Então, acaba que não pronuncia essa letra. Então, esse H fica tipo aí, né? Imagina, porque aqui dá um encontro, usando a regra gramatical do hebraico moderna, que vai dar um encontro de duas consoantes. A letra Vav, que eles dizem aqui que ela tem som de V de vaca, e a letrinha Rei, que eles dizem que ela é a letra H, né? Na literatura inglesa, representada geralmente nas transliterações para o público de língua inglesa com a letra H. Desculpe, tá? A garganta. Mas enfim, você entendeu aí, depois eu explico melhor isso para você. E aí continua o texto. Elohim ale haaretes ve Adam ain laoved na verdade, desculpe. Laoved não. Lavode. Aí continua o texto aqui, ó. Et hadamah. Então, olha que interessante. Então, o texto aqui tá dizendo, esse verso aqui, ó, o verso 5 da Bíblia hebraica, tá dizendo, né, claramente, aí falando o quê? Que toda a planta, o mato, tá? Os arbustos do campo, antes de existir, então não existia antes. Se a gente for ver isso aqui literalmente, traduzir isso aqui literalmente, vai ficar tipo assim, ó. Deixa eu ler logo aqui, sem os sinais maçoréticos, para você ver a diferença, né? Olha o tempo, vamos adiantar. Olha só, sem sinais maçoréticos. Okali, Shiach, Hassadá.
Taran e Arraiá, Baarates, Ukale, Achabe, Rachadá. Taran e Atesamar, Ki, La, Hamatir e Arroá, Alahim, Ali Harates, Oadã, Ain, Labade, Ate Radamar. Tá vendo? Quase que eu li aqui com a pronúncia de hebraico moderno, mais ou menos, eu às vezes acabo confundindo, porque eu leio muito sem sinal massorético, lendo conforme a regra gramatical do hebraico antigo. Aí às vezes eu acabo dando esses vacilos. Mas você entendeu, né? Hebraico moderno, a pronúncia é bem diferente da pronúncia de hebraico antigo. Então, com o hebraico antigo, você consegue pronunciar corretamente o nome da divindade e o som natural de todas essas letrinhas aqui, com as suas vogais naturais, sem utilização de sinal massorético, tá certo? Então, vamos adiantar logo isso aqui. Então, vamos ver aqui, ó, a questão aqui do que esse texto está dizendo literalmente. Vou trocar essa cor aqui, vamos pôr essa cor. E aí o texto está dizendo aqui, ó, Gênesis ou Bereshit, capítulo 2, verso 5. E toda planta ou todo arbusto do campo, tá vendo? Todo arbusto no campo, do campo, todo arbusto, o campo, enfim. Antes, ou pois ainda não, tipo assim, uma coisa que ainda não aconteceu, aqui tá dizendo, né? Antes de o quê? Antes de existir, tá vendo? Antes de existir, o quê? Na terra. E toda a erva, ou todo o capim, ou toda a relva, todo o mato também pode ser assim, do campo, ou no campo, ou o campo, né? Aqui, ó, antes de brotar. E aqui vem essa palavra aqui hebraica dizendo, por que não? Olha só, negando, tá vendo? Por que não? Então tá dizendo. Então aqui, se a gente for ver aqui literalmente, o texto tá meio confuso, né? Imagina, porque o texto já começa assim, literalmente. Aí fica difícil para quem, por exemplo, que não entende o hebraico ou que vai, enfim, ler a tradução literal, compreender realmente aqui a ordem das palavras e compreender de forma, como que eu posso dizer, facilmente, de forma simples, compreender de forma que clara esse texto, porque ele tá meio assim, sabe? Então, porque o texto já começa, e todo arbusto do campo, antes de existir na terra, e todo capim, toda relva do campo, antes de brotar, porque não, o quê? Não o quê? Não fez o quê? Não fez chover, não causou o quê? A chuva. Quem não causou a chuva? Aqui, ó, a divindade bíblica Yahuá não causou a chuva. A colocação melhor seria não causou a chuva. Não fez, tipo assim, melhor que a palavra fez, né? Não causou a chuva. Porque na verdade não foi ele necessariamente, diretamente, que fez chover sobre a face de toda a terra, de todo o solo, né? Porque realmente a face da terra foi regada por um líquido, tá? Que não era bem uma água. A gente vai ver isso no texto. Continua o texto. Desculpa aí, tá? Garganta. E aí continua o texto aqui, ó. E Arroá, deuses, lembra que eu expliquei sobre a palavra Elohim ou Alahim do hebraico? Então, literalmente aqui em português é deuses. Aí você vê aí, tá? Sobre o quê? A terra. Sobre a terra. E ser humano, humanidade, nem o quê? Nem para trabalhar,
Trabalhar, servir, cuidar do quê? Do solo. Trabalhar, servir o solo. Ou trabalhar, né? Servir o solo. Então não tinha humanidade para servir o solo. Tipo escravo mesmo. Entendeu, né? Que coisa. Literalmente fica assim. Para servir o solo. Para servir o solo. Então, olha que coisa interessante aqui. Muito interessante, hein? Aí você fala, nossa, essa tradução literal ficou toda confusa. Sim, por isso que quem faz a tradução organiza o texto aqui em português para você entender, né? Imagina se, por exemplo, tem parte da Bíblia que onde vai estar lá aparecendo a palavra animais, tem outra palavra hebraica lá, que é a palavra rait, que está no hebraico, que é a palavra hebraica, claro, tá em hebraico, né? Rait. E a palavra hebraica vida no feminino e no singular, tá? Rait. É a palavra vida. Só que aí traduz como animais. Porque senão você ia ficar a vida toda tentando entender que vida era aquela. Deu para entender? Ótimo. Olha que legal. Então, tem essa questão aí também. Olha só. Aí, a gente entendeu aqui, né? Mais ou menos. Relaxa. Então, o texto fica tipo assim, ó. Se eu for organizar ele aqui, literalmente fica assim, ó. E toda erva, toda planta, todo arbusto, pode ser essa palavra aqui, né? Toda erva, todo arbusto, vamos pôr assim, todo mato, tá? Tudo que era mato do campo não existia na terra, tá? Não existia na terra. E também não tinha brotado nenhum mato, nenhum pé de planta, nem nada. Por quê? É isso que o texto está dizendo, viu? Só estou explicando. Fica vendo. Porque Yahuá, Elohim, Yahuá, deuses, enfim, Yahuá e deuses. Você entendeu, né? Não tinha causado o quê? A chuva. Não tinha causado o cair da chuva, de uma chuva sobre o quê? Sobre a terra. E nem ser humano tinha para trabalhar o solo, para cuidar do solo no sentido de trabalhar, sabe? Como servo, escravo, lavrar o solo. Não tinha. Agora nós vamos para uma coisa muito interessante sobre essa última palavra hebraica aqui que aparece nesse texto, que é a palavra hebraica Adamá, que está totalmente ligada com a palavra hebraica Adão, Adamá, Adão. Olha só. Aqui, ó, Adamá está totalmente ligada com a palavra hebraica Adão, ok? Adamá, Adão. Você nota aqui a semelhança, tá vendo aí? Semelhança, ok? Adamá, Adão. Bem, eu já expliquei aqui que essa palavra Adão, ela significa, só a palavra raiz, significa sangue. Então, quando a Bíblia hebraica, ela está se referindo à humanidade, ao homem, Adão está se referindo o quê? A um ser de sangue, ok? E o solo tem o mesmo significado, só que aqui está indicando que Adamá é um sangue, só que é um sangue feminino, sangue de uma fêmea, ok? No singular, Adamar é uma palavra que está no feminino e no singular, certo? E por isso também que a gente vai ver essa partículazinha aqui, ó, et ou ate, que aparece muito na Bíblia hebraica aí, indicando como se fosse uma assinatura daquele alguém aqui, ó, no caso, vamos ver aqui, Gênesis, opa, não era para mexer nisso aqui não. Gênesis capítulo 1, que aparece aqui, ó, essa partícula, tá vendo? A mesma que aparece lá em Gênesis capítulo 2, verso 5, aparece aqui, ó. No primeiro verso da Bíblia hebraica de Bereshit, capítulo 1, verso 1, onde diz aqui, ó. Onde diz aqui claramente que Reshit, que é a cabeça em hebraico no feminino, ou seja, é uma cabeça fêmea, que exerceu um pensamento e criou o quê?
a matéria dos céus e da terra e também criou divindades, ok? E aqui aparece essa partículazinha aqui, ó, Aleph tal. Aí tem pessoas que falam, aqui tá falando do Cristo, esse Aleph tal. Não. Na Bíblia hebraica, o Cristo, quando ele diz que ele é o Aleph, realmente aparece a palavra Aleph, tá? A palavra Aleph, tipo a palavra para 1000 em hebraico, Aleph. A palavra para líder, chefe, na Bíblia hebraica, pode ser utilizada também a palavra Aleph. Então, não aparece quando o Cristo diz, eu sou o Aleph e o tal, ou seja, ou o Alfa e o Ômega, enfim, ou a letra A e a letra Z, enfim, só tá pegando os alfabetos como exemplo aí. Ele tá dizendo que ele é o primeiro e o último. Então, ele diz claramente, então ele não vai usar apenas isso aqui não, gente. A letra Aleph e a letra tal, não. Isso aqui é uma assinatura de outro... Como que eu posso dizer? De outro ser, tá? Que aparece, que é esse aqui, ó. Tá? Quem criou a matéria dos céus e da terra. Então, isso aqui é uma assinatura de Reshit. Uma assinatura dela, tá bom? Olha só. Reshit. Vamos voltar lá para o nosso texto aqui, que a gente está aqui, para a gente entender bem aí. Deixa eu ver o tempo. Nossa, vamos adiantar aqui. Já deu bastante. Então, você entendeu que a palavra Adamar, que eles traduzem aqui como solo, tá? Traduzem a palavra aqui Adamar como solo. Essa palavra Adamar está falando do quê? Sangue. Sangue onde? Na face de quê? Oh, desculpa, deixa eu selecionar aqui. Sangue onde? Na face da Arates, na face da terra, Arates. Então, essa chuva aqui, que chuva era essa? Porque antes de chover não tinha brotado nada, depois chove e brota tudo. Que chuva foi essa que fez tudo brotar? Porque imagina, se essa chuva caiu, ela caiu sobre o quê? Sobre a terra, sobre a Arates. Arates, ou seja, sobre a superfície da Arates, sobre a face da Arates. E se caiu sobre a face da terra, essa face da terra regada com esta chuva, que não era uma chuva de água, tá? Não era chuva de água. Recebeu então essa face da terra, essa face da Arates, regada com essa chuva, que não era uma chuva de água, recebeu então o nome de Adamar. Por quê? Sangue. Sangue. Será que eu preciso dizer mais coisas para você? Você entendeu que chuva foi essa aqui? Então, isso é o que a Bíblia hebraica está dizendo, que caiu uma chuva de sangue. Esse sangue, gente, não era um sangue de um ser humano, tá? Por favor. Era um sangue de uma criatura sobrenatural das regiões celestiais que ficava, né, praticamente no topo dos céus desse universo material, ficando abaixo apenas de Reshit, porque Reshit, aquele espírito que criou a matéria, sabe? Aquele espírito, aquela cabeça feminina que exerceu um pensamento e criou a matéria dos céus e da terra, e os céus e a terra nasceram dela. Então, essa criatura sobrenatural que derramou seu sangue sobre a face da terra, e aí então a face da terra passou a ser chamada de Adamar. Adamar, nos apócrifos aparece como Adamar sagrado, ou seja, a terra de sangue, o solo de sangue, por causa de quê? Do sangue de uma criatura sobrenatural que viu a humanidade, viu Adão de luz, ou seja, espiritual, se encantou com essa humanidade espiritual, não pôde ficar com essa humanidade espiritual, daí derramou toda a sua energia vital, ou seja, seu sangue em todo o universo, espalhou seu sangue sobre a face da terra, tá? Da Arates. Desde então, a face da terra, a face da Arates, tem sido chamada de Adamar, ou seja, face terra de sangue.
ou terra que foi regada, foi molhada com sangue, ok? Então, esse sangue é uma substância, é na verdade um sangue de uma matéria muitíssimo superior. Essa matéria é tudo que você vê aqui embaixo. Tanto é que é um sangue que brilhava assim, mas é um material orgânico, um tecido vivo orgânico. Por isso que a terra, ela produz. Por isso que você planta alguma coisa e germina e nasce a plantinha. Por isso que o texto hebraico aqui está a dizer que antes, enquanto a divindade aqui está dizendo, não tinha aí desencadeado essa chuva, que não foi uma chuva de água, sobre sobre a terra, nada havia brotado, nada, nenhum capim, nenhum mato feio, nada. Nenhum arbusto, absolutamente nada. Depois que a face da terra é regada com esse sangue, por isso que a face da terra passou a ser chamada de Adamar, que eles traduzem como solo. Depois disso é que as coisas começaram a brotar da terra, entendeu? É isso que o texto hebraico está a dizer, e é essa mesma informação que a Bíblia, que os apócrifos eles vão afirmar com relação aí a essa informação dessa Bíblia hebraica, tá certo? Você entendeu? Você entendeu, né? Eu espero que você tenha entendido. Deixa eu ver o tempo. Vamos adiantar que já vai dar 30 minutos. E eu não tenho intenção de deixar esse vídeo grande. Entendeu essa parte aí? Entendeu, né? Entendeu? A face da terra foi regada pelo sangue de uma criatura sobrenatural. Lembra que eu falei dos vários e vários e vários céus que existem além desse nosso céu azul? Então, lá em cima tem criaturas. Eles têm corpos materiais, também são dotados de alma, de almas, tá? Porém, a matéria deles é muito, muito superior à nossa matéria, assim como os céus deles são mais elevados e estão acima do nosso céu aqui. Então, praticamente, nós somos, como que eu posso dizer? Nós estamos como os últimos, ou tipo o primeiro degrau, não, nem o primeiro degrau. Vamos colocar como primeiro degrau aqui o nosso céu. Entendeu? Olha que coisa. O nosso firmamento. Então, além do nosso firmamento, na verdade, o nosso firmamento não fica nem como primeiro degrau, né? Fica como o chão mesmo. E aí tem o céu da terra, que está muito além do nosso firmamento, que é o primeiro degrau. Aí imagina só, né? A matéria desses seres aí, como é muito, muito superior à nossa matéria aqui e ao nosso sangue, esse sangue aí. Então, o sangue ele é um tecido vivo, ok? Um tecido vivo. E esse sangue dessa criatura sobrenatural que habitou, né, nas regiões celestiais, praticamente nas maiores alturas nas maiores alturas desses céus, desse universo, ficando apenas abaixo de Reshit, praticamente, foi que, como que eu posso dizer, fertilizou o solo, a fim de tornar possível as plantas germinarem. A própria humanidade, Adão, gente, ó, Adão, sangue. Por que a humanidade é chamada na Bíblia de Adão? Por quê? Porque veio de Adamar, do solo, veio da terra que foi regada com sangue. E sangue, Adamar é uma palavra hebraica que está o quê? No feminino. Aqui está dizendo o quê? Que é um sangue de uma fêmea. O sangue de uma fêmea regou a face da terra. E essa face da terra passou a ser chamada de Adamar por causa do sangue dessa fêmea que derramou o seu sangue sobre o universo. É isso que o texto hebraico está dizendo. Eu já repeti isso. Então vamos adiantar, né? Todo mundo já entendeu aí? Eu espero que sim. Entendeu, né? Olha que interessante. Então vamos ver aqui nossa tradução aqui em português. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra gente ver, para eu dizer mais a vocês. E lembre-se, aí você fala, mas eu não acredito que o solo choveu sangue
que a Bíblia hebraica está dizendo isso. Bom, a Bíblia está dizendo isso, então eu não estou inventando nada, isso inclusive está nos apócrifos. E detalhe, para pensar aí um pouquinho. Você é um ser vivo, certo? Você tem sangue. Para você manter a sua vida, você precisa se alimentar, certo? Então você precisa se alimentar, você precisa comer para manter a sua vida. Não é verdade? E o alimento que você consome, a água que você bebe, o que você bebe e o que você come vem de onde? Da terra, não é verdade? As frutas, aí você fala, não, eu como pão e bolo. A matéria-prima vem tudo da terra, viu? Tudo vem da terra. Aí tem gente que fala, eu como carne de boi. O boi come o capim do pasto, da terra, que é a terra que o solo produz. Olha só. E os animais também vieram de onde? Do solo, de Adamar. Os animais também vieram dessa terra regada com esse sangue dessa fêmea. É isso que o texto hebraico está dizendo. Olha que coisa interessante. Não é muito interessante? É muito interessante isso. Então, imagina. Então, a terra, ela foi fertilizada. A terra é fértil. A terra, ela é um organismo, vamos pôr assim, um organismo, uma estrutura, um material orgânico e também biológico, né? Que tem todos os seus componentes ali, toda a sua estrutura. Olha só, que interessante. Então, a Bíblia diz, onde eu quero chegar? Que a Bíblia diz que o sangue é vida e que a vida está no sangue. Lembra lá quando a divindade bíblica está falando com Noé? Diz, Noé, vocês podem comer a carne dos animais. Vocês só não vão comer a carne com sangue, porque no sangue está a vida. E o interessante é que para você continuar vivo, o seu sangue continuar saudável e bem, você precisa se alimentar. Se você ficar sem comer e sem beber, o que vai acontecer com você? Você vai chegar em um fim, não é mesmo? É isso mesmo. Então, olha só. Vai pensando aí, né, gente? Por favor. Então, olha que coisa. Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que você tenha entendido e vamos conferir aqui, então, a tradução para ver como é que tá. Tá certo? Você entendeu aí sobre esse texto hebraico aqui, o que exatamente esse texto está dizendo. Então, é como eu digo, a Bíblia hebraica, ela tem muitos mistérios, ela vai falar de muitas coisas apócrifas usando a gramática, tá certo? E isso é uma coisa muito interessante. Eu sei que essas coisas que eu explico aqui, você não ouve em outros lugares, talvez você nunca tenha ouvido falar dessas coisas, né? Enfim, e quanto a essa questão aí dos apócrifos, tem um apócrifo que vai fazer um relato mais detalhado do que a Bíblia hebraica sobre essa fêmea que regou a face da terra, a face da Arates, com o seu sangue, e então começaram a brotar as plantas, as árvores. E foi possível também fazer os bonequinhos de barro, os animaizinhos, porque tudo veio de quê? De Adamar, da terra que foi regada com o sangue de uma fêmea. E essa fêmea, ela fazia parte daquele grupo que aparece lá em Efésios 6:12, dos principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. Só que essa criatura, essa fêmea, que derramou seu sangue sobre o universo, sobre o solo, sobre a Arates, e a face da terra passou a ser chamada de Adamar, ou seja, o sangue dela, o sangue da fêmea, o primeiro sangue, o sangue dela, o sangue da fêmea. Ela tinha se encantado com a humanidade espiritual. Por isso que a imagem humana passou a ser chamada no hebraico de Adão. Adão, para lembrar quem? Esse derramamento desse sangue sobre a face da terra, fazendo com que essa face da terra, essa face da Arates, fosse chamada de Adamar, ou seja, o primeiro sangue, o sangue dela, o sangue de uma fêmea que regou toda a face da terra. E foi possível, então, assim, brotarem as plantinhas.
Isso me fez lembrar essa questão aí do sangue cair na terra, no solo, ou desculpe, o sangue cair no chão, enfim, na terra, que eles traduzem aqui, ó, essa palavra solo como Adamar, enfim, mas é terra mesmo. Então, esse sangue cair na terra e começar a brotar plantinhas me fez lembrar de um desenho que eu assisti, não tem nem muito tempo isso. O nome do desenho é O Planeta Hulk, talvez você tenha assistido. Se não, você pode ver essa cena, é bem interessante. Então, onde eles pegam e vão mostrar que o Hulk ele é ferido, o sangue dele começa a cair no chão, um chão seco, infértil, onde não tinha nenhuma planta, não nascia nada, absolutamente nada nesse chão, nessa terra. Uma terra seca mesmo, pobre, pobre. Não tinha nem mato feio, nem mato bonito, não tinha nada. Entendeu? Nem mato manso, nem brabo, nem nada. E aí, quando o sangue de Hulk cai no solo, no chão, na terra, né? Desculpe, na terra, você entendeu? Cai na terra, naquela terra seca, infértil. Onde cai esse sangue, começa a brotar plantinhas. E aí eu lembrei logo que dos apócrifos e da Bíblia hebraica. Eu lembrei da palavra Adamar. O que é? O que significa Adamar? Adamar, terra de sangue, solo de sangue, chão de sangue. É essa a definição da palavra Adamar. Entendeu? Então, se eu fosse fazer uma tradução aqui, vamos supor, vou fazer uma tradução da Bíblia. Como é que eu colocaria essa tradução aqui para todo mundo entender o que realmente significa essa palavra Adamar, que eles traduzem meramente como solo? Eu colocaria assim, ó, solo de sangue, terra de sangue. Aí todo mundo iria entender, aí a pessoa ia começar a linkar essa chuva com esse sangue aqui. Né? Então, mas aí eu teria que explicar, no caso, na tradução. Aí eu teria que explicar aqui, no caso, né? E também não havia, por exemplo, eu teria que explicar, e também não existia ser humano para trabalhar ou para servir o solo de sangue. Ficaria tipo assim, provavelmente. Ou o solo, né, que caiu o sangue ali sobre ele. Algo desse tipo. Então, procuraria fazer de uma forma que a pessoa entendesse o que o texto hebraico está dizendo aqui. Tá certo? Então, é isso. Então, a palavra Adamar em si, ela não significa, tipo assim, solo no teu simples pensamento de terra. Ela está se referindo, ela está falando de uma coisa que aconteceu, gente, muito antes do Gênesis bíblico, mas que definiram o Gênesis bíblico. Por isso que eu digo, a Bíblia hebraica, ela está toda fragmentada. Então, ela vai trazer relatos antes do Gênesis bíblico, dentro do Gênesis bíblico, dentro de acontecimentos que ocorreram no Gênesis bíblico. Então, tem essa questão aí também que você tem que pensar bem, tá? E ver bem isso aí. Vai pensando, tá certo? Então, tem essa questão aí. Isso é importante você saber? Eu acredito que é. Vai fazer diferença para você? Vai. Porque você vai entender o porquê que o solo é fértil, porquê que antigamente aqueles povos antigos tinham aquele costume de praticarem cultos de fertilidade para os seus deuses, para as divindades que eles consideravam que eram responsáveis pela fertilidade do solo, da terra, do chão, entendeu? Também pela fertilidade dos animais, até mesmo do ser humano, das plantas e tudo mais. Então isso é interessante. Não é interessante? É muito interessante, gente. Então isso aí explica muita coisa mesmo, muita coisa. E é um assunto bem legal para você ficar pensando aí, tá certo? Então aqui vamos conferir aqui antes que os cachorros comecem a fazer festa de novo. Já começaram, né? Bom, estão arruaçando aí. Enfim. Deixa eu dar uma pausa para eles pararem. Até eles pararem, é claro. Vamos ver aqui que dá para continuar. Então a tradução literal aqui fica tipo mais ou menos assim. E toda a planta, todo o mato do campo, antes de existir na terra, ou antes de existir qualquer planta, qualquer mato, qualquer capim do campo, né, na terra, tem que organizar aqui a ordem das palavras. E antes de brotar qualquer coisa, tá? Você sabe, antes de brotar, né, as plantinhas, o capim antes de brotar,
não tinha nada acontecido ainda. Por quê? Porque Yahweh Elohim não tinha causado, não tinha provocado. Ele causou, ele não fez chover, ele causou a chuva. Não ele fez, ele não fez a chuva, ele não fez chover, ele causou a chuva. Ele foi o motivo de ter acontecido essa chuva que não foi uma chuva de água, tá? Eu já expliquei o porquê que essa chuva aí, como que eu posso dizer, a face da terra foi regada por uma substância, tá? Por um tecido vivo aí que você tem dentro de você, o líquido que você tem nas suas veias aí, que é chamado também de tecido vivo, tá? O sangue. Então já expliquei o porquê que esse sangue foi derramado sobre a face da terra, sobre o universo. Enfim, você entendeu, né? Então, essa divindade bíblica aqui, ó, que tem a aparência da humanidade, e você sabe, né? Tem ele e tem ela, tá? Então, essa divindade bíblica não está solitários, sozinho não, tá? Tem uma coisinha interessante sobre o nome aqui da divindade bíblica, Yahuwah, depois eu explico para vocês. Mas é com relação à primeira parte do nome da divindade bíblica, que demonstra o feminino e o masculino. E eles estão unidos aí nesse nome. Depois eu explico isso melhor para você. E o interessante é que os cristãos, os antigos cristãos, eles entendiam que a divindade era tanto um pai e também era uma mãe. Então eles entendiam, eles viam, enxergavam a figura da divindade tanto como a imagem de um macho, de um homem, como a imagem de uma mulher, de uma fêmea. E os dois juntos como um só. Então, olha o pensamento como era dos antigos cristãos e como é o nosso pensamento hoje. Então, a nossa concepção de divindade, o nosso arquetipo de um ser divino é totalmente oposto ao que a Bíblia hebraica ensina, o que a própria Bíblia em português ensina e o que os apócrifos ensinam. Então, gente, por isso que eu acho tão complicado esse negócio, sabe? Eu respeito, eu acho tranquilo quem tem religião, mas pra mim, na minha opinião, eu sei lá, não é lá muito vantajoso, né? Você pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia, acreditar na divindade bíblica, em Deus, enfim, como você quiser chamar. E, gente, sei lá, mas cada um tem uma forma de pensar, né? E não ficar preso a determinadas ideologias criadas por homens, entendeu? Você só tem que estudar, buscar conhecimento, procurar entender as coisas, buscar a verdade, analisar, questionar as coisas, procurar saber o porquê disso, o porquê daquilo, porque é importante. Porque você fazendo isso, você não vai ser mais uma pessoa ignorante com relação à realidade desse universo, a origem do ser humano, a origem dos animais, das plantas e tudo mais. Então você vai passar a questionar o porquê que a natureza é assim, por que o solo é do jeito que é, por que o solo ele mantém a vida, por que uma coisa brota no solo, você planta uma sementinha, germina, nasce, né, dá um pé de planta, enfim, um pé de árvore, dá flores, frutos, você se alimenta com isso e você mantém a sua vida. Então, são essas coisas que você tem que pensar. Que tudo isso faz parte de refletir sobre as escrituras, sobre a divindade, sobre quem somos. Então, pensar na divindade, pensar em Deus, não é simplesmente você ficar pensando só, limitando seus pensamentos apenas aquele relato bíblico ali superficial, que muitas vezes você leu ali, você entendeu de forma superficial. Mas você enxergar a sua vida cotidiana, a sua rotina, dentro de toda essa escritura, de toda a Bíblia, entendeu? E você se vê nas escrituras. Então, isso é que é interessante. Então, isso vai fazer muita diferença na sua compreensão com relação a toda a Bíblia e a esse universo aqui, tá bom? Você parar para pensar, meditar e refletir sobre essas coisas, tá ok? Então,
Olha que interessante. E aí o texto está aqui dizendo, né? Como eu já disse. Então não tinha provocado, não tinha causado o quê? A chuva. Ele não tinha causado a chuva, não tinha provocado a chuva. Tá vendo? E aqui aparece o nome da divindade bíblica e a palavra hebraica para deuses, né, gente? Aqui, ó. A palavra hebraica, Elohim ou Alahim, deuses. Lembra que a divindade bíblica aqui, ó, tem associados. Por isso que a palavra hebraica para Deus, no hebraico, ela vai estar no plural, deuses. Raramente vai estar no singular. Raramente. Isso você pode ver na Bíblia hebraica. E aí continua. Então não tinha feito, que não tinha causado a chuva. Yahweh e deuses aqui, deuses. Não tinha causado, ocasionado, desencadeado. Tipo assim, por causa dele não tinha, como que eu posso dizer? Ele não tinha ainda, com a presença, tá? Como não tinha aparecido ainda para essa fêmea aqui, ó, ela não tinha visto antes, então, tipo, ela não tinha derramado, né, espalhado seu sangue sobre o universo. Quando viu, ele, enfim, já explicou o motivo, então espalha o seu sangue. Então, olha que coisa interessante. E aí o texto continua. Sobre o quê? Sobre a terra. E ser humano, humanidade, o ser humano também, ó, sangue, Adão, sangue, ok? Macho e fêmea, tá falando aqui dos dois, Adão. Tá falando tanto do macho como da fêmea aqui, tá ok? Não tá falando só do homem macho, tá falando também da mulher, da fêmea e do macho aqui, ao mesmo tempo. E ser humano nem para trabalhar o solo, ou melhor, o solo não, para trabalhar esse solo de sangue, essa terra de sangue, essa face de sangue, essa face de terra aí, de sangue com sangue. Não tinha. Então é isso que o texto aqui está dizendo, eu até, enfim. Vamos ver isso aqui em português, tá assim, ó. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Essa tradução aqui tá legal, tá? Até aqui, né? Continuando. Porque é o Senhor, aqui aparece, tá vendo? Yahuwah, Deus. Mas você sabe que é Elohim ou Alahim, deuses, ok? Não fez o quê? Não tinha feito, tá? Não fizera chover sobre a terra. Na verdade, ele não, como que eu posso dizer, não tinha ocasionado, não tinha causado essa consequência da chuva sobre a face da terra ainda. Mas aconteceu, tá? Aconteceu. Tanto é que depois você vai ver que as plantas vão começar a brotar. Lembra do exemplo que eu dei lá do desenho? Planeta Hulk, né? O desenho do Hulk. O sangue do Hulk caía no chão lá, na terra seca, infértil, e começava, onde o sangue caía, começava a brotar plantinhas. A mesma coisa é isso que está dizendo aqui, tá? Na Bíblia hebraica aqui e na Bíblia em português também. Só você analisar bem o texto que você vai ver isso. Essa chuva aí, né? Que não foi uma chuva de água, tá? De águas não. Olha só. E aí, ó, continua o texto aqui, ó. E também não havia homem para lavrar o solo. O único detalhe que eu colocaria aqui é para lavrar o solo de sangue. Isso eu colocaria. Ou não havia homem para lavrar a face da terra de sangue. Para a pessoa entender logo. Então eu colocaria assim, tá? Porque aqui imagina, a palavra Adamá, eles simplesmente traduzem como solo. Então, fica por isso mesmo. E aí você não entende todo o texto como realmente deveria. Se você quiser fazer essas anotações aí, tá? Na sua Bíblia, eu aconselho, é legal. Então, se a sua tradução estiver tipo essa aqui em português, tá ok. Então, você só coloca aqui no final, aqui, ó, solo de quê? Solo de sangue. Ou solo com sangue, terra com sangue. Aí, sangue de quem? Adamá, sangue dela, de uma fêmea, tá ok? Eu sei que as coisas que eu digo aqui são bem polêmicas, tá? Mas fazer o quê, né? Eu só tô dizendo que tá na Bíblia, não tô inventando nada. Eu só estou a dizer o que está na própria Bíblia hebraica, o que está na Bíblia em português e o que está... Claro que na Bíblia em português está de forma muito disfarçada, né? E bem discreta.
E também eu digo de coisas que estão nos apócrifos. Então tem tudo isso aí que eu junto. Então não vou pegar só informações da Bíblia e nem só informações dos apócrifos, tá, gente? Nem só informações. Você entendeu, né? Então eu prefiro juntar todas as informações para ver se elas casam e se estão uma de acordo com a outra e se uma prova a outra. E nesse caso aí, os apócrifos, eles testemunham a favor da Bíblia hebraica com relação a essa descrição aí de Adamá, e a Bíblia hebraica, ela testemunha a favor dos apócrifos com relação ao que os apócrifos dizem desse sangue, dessa fêmea que regou toda a face da terra, toda a face da terra que regou o universo, ok? Que foi derramado sobre o universo inteiro, olha só. E esse sangue, ele brilhava, gente, é uma matéria muito, muito superior a qualquer matéria que você possa imaginar aqui na Terra. Até porque essa criatura pertencia a céus muito, muito, muitíssimo elevados, além aqui do nosso, como que eu posso dizer, humilde céu azul, né? Nosso humilde firmamento que a divindade chamou de céu. Então, deixa eu ver aqui uma outra versão de Bíblia aqui que a gente pode dar uma olhada. Tem essa Bíblia aqui, ó, católica, a Bíblia Ave Maria, de 1959. Vamos ver como é que tá a tradução dela aqui, ó. Gênesis, capítulo 2, tá? Verso 5, que diz o seguinte: no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, olha só, aqui no texto hebraico não está dizendo que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não, mas tudo bem. Aqui foi como o tradutor entendeu o texto, fica vendo. E aqui, mas aqui tá ok, né? Dá para entender. E aqui, ó, continua. Não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos. Essa tradução aqui, essa parte tá boa, viu? E continua. E nenhuma erva havia ainda brotado nos campos. Essa parte aqui também tá boa, essa tradução. Porque o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Então, o foco aqui é a terra. A terra. Então, Adamá é a face da terra que foi regada pelo sangue dessa fêmea. Entendeu? Ótimo. Tem outras bíblias aqui, ó. Essa tradução aqui eu não achei ela ruim, tá? Ela não tá ruim não, gente. Ela tá até legal. Então, ela tá de uma forma que você entenda aqui o que tá no verso 5 de Gênesis capítulo 2 aqui. Só essa primeira parte aqui que eles colocam aqui que no tempo em que o Senhor Deus fez a terra, não aparece aqui no texto hebraico fez, né? Mas enfim, dá para entender aqui isso também. Mas enfim, mas aqui nessa primeira parte não tá assim não, tá? Mas a partir daqui, ó, a partir dessa frase aqui, ó, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos. Tá ótimo isso aqui. Essa tradução aqui tá legal. Então daqui, ó, o texto daqui não existia, tá vendo? Sobre a terra nenhum arbusto, até o final aqui, tá ótima a tradução desse verso. Então achei legal. Aí tem outras versões que a gente pode dar uma olhada depois, tá? Depois a gente dá uma olhada, tem outras versões aqui. Mas a gente vê isso depois. Tem essa Bíblia aqui, ó, de Jerusalém. Vamos ver como é que tá essa tradução do verso 5. Não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos ainda tinha crescido, né? Fica vendo. Olha só. Porque Yahweh, aqui ó, eles colocam, tá vendo? A letra E aqui. Yahweh, tá vendo? Aí pronuncia Yahweh, né? Mas a pronúncia é Yahuá. Yahuá. E aí eles também acabam pronunciando aqui como que? Como Yahvé. Por que Yahvé? Porque eles dizem que a letra W, ela aqui está funcionando como a letra V de vaca. Aí eles falam Yahvé e deixam a letra H muda, entendeu? Olha que interessante. Enfim, continua o texto. Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem para cultivar o solo. A tradução tá até legal, mas eu colocaria aqui, ó, solo de sangue, ou terra de sangue, entendeu? Não havia homem para cultivar a superfície da terra ou o solo de sangue aqui. Já deu, deixa eu dar uma pausa aqui.
Então, aí tá bom, né? Começou o barulho aqui, não vai dar pra falar mais coisas. Mas eu já disse bastante coisa, não foi? Então, até a próxima. Agradeço desde já por você aqui. Então é isso. Desculpa o barulho aí.